quanto eu ganhei de honorários no convênio da Defensoria Pública com a AB, no período de um ano em que eu participei do convênio. Bom, gente, pra quem não sabe ainda sobre essa minha passagem pro convênio da Defensoria Pública, né? Tem um vídeo aqui no canal, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, que justamente eu conto a minha experiência ali sobre o assunto. Eu acho que na época, eu não lembro se eu tava cadastrada ainda, mas eu acho que não, eu já tinha saído. E ao todo eu fui nomeada para atuar em 7 ou 8 processos. E nem todos se encerraram. Apenas 3, né, foram realmente encerrados. Eu ainda tenho alguns processos. Eu saí ano passado e ainda não se encerraram todos os processos, né? Tem processos que demoram muito tempo, né? Não tem acordo, não tem nada. Então leva um tempo a maior pra né, ser julgado e transitar em julgado, né? Porque sempre tem recursos. Enfim. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, e de se inscrever no canal para ter mais conteúdos como esse. Eu não vou nem me estender muito, já vou falar aqui o total que eu ganhei nessas 3 ações, que foi de R$ 1.511,97. Esse é o total líquido. Para quem não sabe, existe um desconto da Previdência, né, de INSS, dentro desse recebimento. Então, você tem o valor bruto a ser recebido e o valor líquido, né? Então, o líquido foi de R$ 1.511,97. Ao todo, foram 3 processos que foram encerrados e eu recebi. O primeiro foi uma ação de divórcio, acumulada com alimentos, guarda e visitas. Nesse caso, eu consegui encerrar na audiência de conciliação. Foi feito um acordo e aí a gente encerra esse processo, né? Não sei se esse acordo ele foi cumprido ou não, mas se não é cumprido, né? Aí é outro advogado que assume a execução, o cumprimento de sentença desse acordo. Mas foi feito acordo e o pagamento foi de R$ 650,22. Eles pagaram 70% do valor previsto na tabela. Só que eu confesso pra vocês que, olhando, eu não sei exatamente em qual eles encaixaram, né? Porque uma grande reclamação minha em relação a esse convênio é que eles colocam um valor único. Mesmo que a ação tenha sido divórcio, alimentos, visitas, guardas, tudo num processo só, eles escolhem um deles e pagam. Mas eu não encontrei ali qual foi a ação escolhida, nenhuma bate com esse valor que eu recebi. Mas fica um pouquinho superior até, então tudo bem. Eu acredito que provavelmente foi pela ação de divórcio, porque era o que tinha na certidão. E o valor bruto é de R$ 730,58. Então eu recebi 70% por ter sido feito acordo. Se tivesse prosseguido, a ação tivesse sido julgada totalmente procedente, aí poderia ser que eu recebesse 100%. A segunda ação foi uma ação de curadoria especial, né? Eu fui nomeada como curadora especial em uma ação que o réu não tinha advogado, nunca tinha aparecido no processo. Ele foi citado por edital e eu fui nomeada para atuar. E se encerrou rápido. Depois disso foi protocolado lá um acordo, né? Que tava tudo errado. Mas, enfim, não importa, porque eles teriam que iniciar o cumprimento de sentença. Era uma ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por uma instituição financeira. E eu recebi 60% do valor da tabela. No caso, a ação foi julgada totalmente procedente, né? Então não teve nenhuma mudança, porque não tinha muito que ser alegado da minha parte. E eu ganhei R$ 430,88 líquidos, né? E o valor bruto era R$ 484,13. A terceira ação que eu recebi foi um cumprimento de sentença de alimentos. Ele foi encerrado bem rápido, ele se iniciou em fevereiro de 2025, encerrou super rápido porque foi pelo rito da prisão. Então eu recebi, o réu foi intimado e já pagou em seguida. Nesse caso eu recebi 100% do valor da tabela por ter conseguido penhorar, né? Penhorar não, por ter conseguido que o débito fosse pago, né? E eu recebi R$ 430,87 líquidos e R$ 484,12 bruto, né? Tem esse desconto aí. E como funcionou o pagamento? Normalmente, quando era expedida a certidão pelo cartório, né? Porque o processo se encerra, tem uma certidão de trânsito julgado e o cartório faz essa certidão. Demora um pouco, né? Depende muito do fórum, né? Mas demorava cerca, assim, pelo menos umas 2 ou 3 semanas para o cartório emitir. Depois dessa emissão, você tem que fazer um protocolo no site da OAB. E aí você tem 2 meses para receber. Normalmente era assim, né? Eu protocolava nesse mês, antes do dia do fechamento deles. E aí passava um mês, no mês seguinte eu já recebia no primeiro dia útil. Agora, se você protocolar depois da data que eles estipulam, aí você vai demorar um pouquinho mais para receber.
Porque aí você vai ter que esperar passar 2 meses ao invés de só um, né? Então não eram exatamente 2 meses. Não sei se deu pra entender, né? Então, se eu protocolei antes do dia do fechamento, eu conseguia receber passando um mês, no mês seguinte, já no primeiro dia útil. Então era dessa forma. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma quem tá tentando entender aí sobre os honorários. Eu, por exemplo, não sabia que não era pago 100%, porque o valor da tabela já é muito pequeno. Imagina para não pagar 100%. Então, eu não sabia disso, então já fica o entendimento para quem procura se inscrever no convênio, que tem já se inscreveu. E é isso, tchau, tchau.